nosso companheiro Marcos Miranda é colega aqui do Caminho da Luz, né, desde quando a gente se lembra, né, de 2003, colaborou já praticamente em todas as tarefas da casa. E, sem mais delongas, vamos ouvir nosso companheiro nos trazer hoje a receita para vencer o medo. Marcos. Obrigado, André. Bom dia a todos. Como a Selma disse, que Deus possa iluminar o nosso dia, que as bênçãos dos bons espíritos possam penetrar os nossos lares e que possamos todos estarmos aí aproveitando bem essa manhã de domingo. Muitas pessoas podem, ao ter visto o tema, Vencendo o Medo, pode ter assimilado com este momento que nós estamos vivendo, que, de certa maneira, é uma fase da humanidade onde o medo pode estar predominando. Quando vemos tantas mortes, quando vemos aí tantas coisas à nossa proximidade, não é? Mas não é sobre isso que eu gostaria de falar hoje. Eu gostaria de falar sobre a parábola dos talentos, que todos já conhecem, não é? Vamos aqui rapidinho dar uma relembrada, né? Que lá em Mateus, capítulo 25, os versículos de 14 a 30, né? Ele narra esta parábola, né? Quando um homem, partindo para outro país, chamou 3 servos e lhe entregou os bens, os talentos, né? E aí ele deu 5 talentos para um, 2 talentos para outro e 1 talento para o terceiro, não é isso? E aí a parábola segue dizendo que tempos depois o dono regressa e aquele que recebeu 5 talentos devolve os 5 e mais 5, não é isso? Aquele que recebeu 2 talentos devolve os 2 e mais 2. E o que eu queria focar esta manhã, aquele que recebeu 1 talento. Não é? Porque se vocês se lembram, a fala dele foi o seguinte: Senhor, deixa eu achar aqui. Ok, aqui está. Senhor, eu soube que és um homem severo, ceifas onde não semeastes e recolhes onde não joeirastes. E atemorizado, fui esconder o teu talento na terra. Aqui tens o que é teu. E é justamente sobre esta figura que eu gostaria de trabalhar hoje de manhã e fazer com que nós possamos refletir um pouquinho sobre essa figura aí que recebeu 1 talento, não é isso? Se vocês forem ver todo o contexto da parábola, o talento, o dono não queria o talento de volta, né? Porque aquele que recebeu 5 talentos, ele entregou os talentos, mas ele ficou, porque o dono disse, não, você vai ficar com os 5 e mais os 10 e mais ainda o que o outro não utilizou. Então, no fundo, aqui o que está em jogo não é a propriedade do talento, mas é aquilo que cada um fez com a oportunidade que foi dada pelo dono. E esse de 1 talento, qual foi o sentimento dele? Foi o sentimento de temor, um medo muito grande, porque ele considerava o dono como uma pessoa muito severa. E nós sabemos o que está aqui sendo narrado é a relação de Deus conosco, não é isso? Então, o dono, na verdade, é Deus. E o Deus severo não era o Deus de Jesus, era o Deus de Moisés. Então, este de 1 talento, ele ainda estava apegado àquele Deus de Moisés. Por isso que ele teve medo, teve temor. Né? E no fim, ele acabou sendo punido por isso, né? Porque não é
o talento que você tem, mas é o uso que você faz daquilo que foi concedido por Deus. E isso Deus nos dá. De certa forma, Deus nos dá por antecipação, porque não é ainda nosso. Ele só vai ser nosso quando eu utilizar bem aquilo que foi dado, porque aí ele começa a pertencer a mim, fruto da minha ação, fruto da utilidade que eu dei àquilo que foi emprestado inicialmente. Né? Mas a reflexão de hoje é: quem somos nós nesta passagem? Normalmente, o nosso comportamento, ele é de qual? Daquele que recebeu 5, daquele que recebeu 2 ou daquele que recebeu 1 talento? Eu não posso responder por vocês, eu posso responder por mim. Eu tenho a certeza que eu sou o que recebeu 1 talento. E essa é a reflexão que cada um tem que fazer no seu íntimo. O que eu tenho feito com o talento que me foi emprestado? Qual o uso que eu tenho dado? E, mais importante ainda, por que temos tanto medo de usar o talento que nós já recebemos por empréstimo? Por que será que nós temos normalmente este comportamento? Por que será que nós negligenciamos tanto o talento que a gente recebe? Porque, vejam bem, né? Ninguém ficou sem o talento. Né? Não tinha nenhum com 0 talentos. Cada um recebeu alguma coisa de empréstimo. Então, por que nós negligenciamos essa oportunidade que Deus nos dá de utilizarmos o talento que Ele empresta para nós? Nós temos que ver que a palavra que foi dada, né, talento. O talento era uma moeda que na época do Cristo se usava, e era a moeda que simbolizava o pagamento pelo dia de trabalho. Ele era uma jornada, né? 1 talento equivaleria a 1 dia trabalhado. E por que será que a gente se esconde? Por que será que a gente tem tanto medo? Por que a gente subestima a capacidade que nós temos de fazer as coisas? Por que será que a gente tem o costume de se inferiorizar a nós mesmos? Julgar que não, eu não tenho condições de fazer isso, eu não tenho capacidade. Isso eu estou falando em tudo na nossa vida. Em todos os momentos em que nós temos a oportunidade de fazer algo para nós mesmos, para o próximo, no meu trabalho, na minha casa, na casa espírita, em todos os lugares. Por que a gente se deixa levar para tomar as nossas decisões baseadas no medo? Por que nós somos tão tímidos, tão medrosos, tão vergonhosos em se expor às vezes? Eu já contei algumas vezes, né, para muitos de vocês, vai ser uma repetição da história, né? Mas assim, vocês que já tiveram oportunidade nesse tempo, né, que o André aí já mostrou o quanto velho eu também sou, não é só ele, né, bisavô, não, como é que você falou, André? Tá sem som. Né? Então, todos nós somos já trabalhadores antigos, mas quem me via falando na casa espírita, né, falava assim, né, a primeira palestra do Marcos foi no berçário, né, no mesmo dia que ele nasceu, a hora que a enfermeira pôs ele lá no berçário cheio de bebês, né, eu erguei um pouquinho e fiz a minha primeira palestra, porque eu já nasci. Né? E não é verdade. Né? A primeira vez que eu tive que falar em público foi terrível, foi traumático para mim. Né? Foi uma coisa que eu levei muito tempo
para superar isso tudo. Então, é um trabalho. E mais para frente nós vamos voltar a falar sobre este processo todo, né? Eu não sei se vocês sabem, mas a ONU fez uma pesquisa, né, com psicólogos e tudo mais, e eles descobriram que o maior medo que atinge o ser humano não é o medo de morrer, não é o medo de ficar doente, não, é o medo de falar em público. É o que mais atemoriza as pessoas. Então, são talentos que muitas vezes nós temos e que nós perdemos a oportunidade de utilizar. Na verdade, como a parábola simboliza, nós enterramos o talento. E no fundo, muitos podem não gostar do que a gente vai chegar à conclusão aqui. O que é que causa, né, tudo isso? Né? Isso, na verdade, faz parte da nossa própria natureza humana. Né? Porque nós, como seres humanos, foi incutido desde lá dos primórdios do homem primitivo, lá do homem da caverna, né? E isso está dentro do nosso mais profundo psiquismo, né? Nós temos muito receio do julgamento do outro. Nós tememos demais não sermos vitoriosos, não sair bem naquilo que a gente se propõe a fazer. Né? Isso, no fundo, está ligado ao quê? Está ligado ao orgulho. Né? É o orgulho que muitas vezes faz com que a gente enterre o nosso talento. O medo de mostrar o nosso fracasso, que nós não saímos bem em tudo, né? Que nós nem sempre vamos acertar. Né? Vocês que me conhecem sabem quantas e quantas vezes eu errei. Vocês foram testemunha de muitos dos meus erros. Isso é natural do ser humano. Nós errarmos, né? Nós falharmos, simplesmente por quê? Por culpa de Deus. Não é isso? Porque Deus nos fez simples e ignorantes, como a doutrina espírita nos mostra. Então, é natural da nossa característica de humano nascermos simples e ignorantes e usarmos os nossos talentos, os talentos que nos são emprestados, para evoluirmos, para aprendermos com os erros e para crescermos como seres humanos. Então, a proposta hoje é que nós comecemos um movimento para aniquilar esta inferioridade, né? Este medo que está dentro de nós e que destrói as melhores oportunidades que muitas vezes a gente tem. É óbvio que o erro, que a falha, né? Ela vai acontecer, ela pode acontecer, mas ela é a possibilidade de nós aprendermos e de nós evoluirmos como seres humanos. É muito importante a gente perceber que Jesus, nessa parábola, ele quis deixar muito claro este jogo que Deus proporciona para nós em relação com o nosso próximo, em relação com toda a nossa vida, e o quanto pode pesar para nós enterrarmos os nossos talentos. Eu faço uma pergunta que eu não quero resposta, né? Mas a pergunta que eu faço para vocês: vocês acreditam que Deus ia nos punir se nós utilizássemos o talento de forma errada? A parábola ali deixa muito claro. A punição não é pelo erro, a punição é pela omissão. É por ter enterrado o talento. Então vocês podem dizer para mim assim: então, a partir de amanhã, ou a partir de quando o centro voltar, eu não vou perder a oportunidade, eu vou usar os meus talentos. Eu vou começar a fazer as coisas, eu vou começar a participar, eu vou começar a ser mais atuante no centro espírita e tudo mais. Não importa que eu vou errar. Não é isso? Não, não é isso.
Porque se vocês forem observar a parábola, tem um detalhe muito importante dentro do contexto dessa parábola. Porque quando o Senhor responde para o servo que enterrou o talento, ele fala assim, olha, peraí, você sabia que eu sou severo, que eu colho sem ter plantado, que eu semeio sem ter nem ao menos, né, cultivado o solo. Por que é que você não pegou o talento e ao invés de enterrar, não foi procurar o banqueiro? Porque o banqueiro poderia ter te orientado para você multiplicar o talento. Não é isso? Então, não é para que nós saiamos por aí de forma aleatória, de forma começar a querer usar o talento. Não, nós temos que procurar o banqueiro. Nós temos que procurar aqueles que conhecem, aqueles que dominam melhor a situação em que nós estamos querendo começar a aplicar o nosso talento, para que nos orientem, para que nos ajudem a utilizar o talento de forma correta, a que dê fruto, que dê lucro, a que dê resultado positivo. E foi assim que eu eliminei aquele trauma que eu contei para vocês da minha primeira experiência. Na oportunidade que eu tive de começar a ter uma relação mais estreita com a doutrina espírita, né? Eu tive um banqueiro que foi fantástico. O nome dele era Seu Estevão. Ele que foi o dirigente da minha turma de aprendizes, né, do Evangelho em São Paulo. E o Seu Estevão, ele tinha uma capacidade que até hoje, um talento que ele tem fantástico, que até hoje eu ainda, de certa forma, invejo. E eu procuro usar ele como, em muitas maneiras, meu espelho. Porque sabe como era que o Seu Estevão dava o curso de aprendizes do Evangelho? O Seu Estevão não dava uma resposta. O Seu Estevão não dava um texto pronto. O Seu Estevão, ele é uma pessoa que tem uma habilidade para fazer perguntas fantásticas. E era assim que era o curso de aprendiz do Evangelho com o Seu Estevão. Não eram os alunos, os participantes que faziam perguntas, era ele. E conforme ele ia fazendo as perguntas, nós íamos encontrando as respostas por nós mesmos. Ele ia desenvolvendo os nossos talentos. Então não era o Seu Estevão que ensinava o Evangelho de Jesus. Eram as pessoas que participavam do curso que aprendiam o Evangelho de Jesus. Cada um, através das perguntas que ele ia fazendo e da discussão, da dinâmica que o encontro ia tendo, nós íamos nos enriquecendo em conhecimento. E o que era mais gostoso é que esse conhecimento vinha de cada um de nós. E isso fortalecia dentro de nós a nossa capacidade de também fazermos perguntas e perder o medo de falar, porque nós éramos obrigados a dar resposta. E o Seu Estevão tinha uma coisa que atemorizava todos nós, o dedo dele. Porque se ele fazia uma pergunta e demorava para vir a resposta, ele pegava o dedo e ia apontando para a gente. Marcos, o que você acha? Isso tinha um impacto, e aí a gente tinha... E assim ele agia com todo mundo, com todas as pessoas lá que participavam do curso. No início, um monte de gente saiu fora do curso, foram embora, porque não suportavam isso. Mas aqueles que iam ficando, se fortalecerem, começaram a perceber o quanto que nós íamos perdendo medo. E quanto que a gente ia enriquecendo o nosso conhecimento do Evangelho e quanto que isso ia ficando gravado dentro de nós. Porque brotava de nós mesmos. Vocês entendem? Foi um processo que me ajudou muito a superar aquele trauma antigo que eu tive pela primeira vez que eu fui falar em público. E mais do que isso, isso foi criando dentro de mim esta vontade de seguir os passos dele. E a consequência, muitos de vocês, é que tiveram, né?
Porque, graças a Deus, assim, muitas pessoas têm um carinho muito grande por mim, porque eu não escondi esse talento. Eu, quando cheguei na casa espírita, a Maura, a Marlene, as pessoas que estavam ali, né, no princípio da casa, também fizeram a mesma coisa, começaram a fazer perguntas para mim. E eu não me omiti, eu não escondi, eu não enterrei, eu comecei a dar respostas. As respostas que eu tinha, que eu sabia, muitas eram corretas e outras não, porque eu ainda estava e ainda estou no processo de consulta constante com os banqueiros. Então, é isso que eu proponho para vocês. Recentemente, o André teve uma iniciativa fantástica, eu achei linda, de pedir para as pessoas fazerem depoimentos, né, para colocar naquele videozinho que nos ligava novamente com a nossa casa espírita, né? E muitas pessoas ficaram assim, de certa forma, espantadas e algumas até tristes, porque eu não dei meu depoimento, né? Eu não mandei um vídeo para o André falando da casa espírita, né? Por que será, né? Porque foi ali, naquele momento, que eu comecei a trabalhar este tema para estar falando para você. Porque, na verdade, a iniciativa do André foi fantástica, né? Mas eu não quis falar de propósito, para que vocês pensassem um pouquinho, por que será que o Marcos não falou? Por que ele não deu depoimento? Eu digo para vocês, eu não dei o depoimento naquilo ali, porque eu venho dado depoimento da importância da casa espírita desde o primeiro dia que eu lá estive. Através de dar tudo aquilo que eu tenho, o meu talento, para esta casa que me acolheu e que foi uma âncora que me sustentou durante toda a minha estada aqui nos Estados Unidos. Então, é este o convite que eu faço a vocês. Que vocês quebrem o medo, sabe, rompam esse ciclo, que é um ciclo natural da nossa primitividade, mas que nós já temos condições suficientes para começar a romper isso, para começar a se oferecer para a nossa casa espírita. Porque tenho a certeza, o caminho da luz sou eu. O caminho da luz é Atenas. O caminho da luz é cada um das 22 pessoas que estão aqui, mesmo quem está no Brasil, e que nunca pôs os pés aqui no caminho da luz. Mas todos nós somos o caminho da luz. O caminho da luz não existe, o que existe são as pessoas. E principalmente as pessoas que não tiveram medo e que deram cada um o seu talento. Nem que seja meio, mas deu o seu talento. Venceu este ciclo de medo. E agora eu não me lembro quem foi que disse, né? Mas teve uma grande figura do Espiritismo que disse que o futuro da doutrina espírita está em nossas mãos. Nós é que fazemos o Espiritismo. Nós é que fazemos a casa espírita. O tamanho do caminho da luz vai ser o tamanho que nós dermos aí. E aí não pode ter omissão. Aí não pode ter pessoas dentro da casa espírita que escondem os talentos. E o mais importante é que nestes anos em que muitos de nós estamos na casa espírita, quantos talentos nós vimos brotar? Quantas pessoas que nós vimos chegar lá, tímidas, né? Inseguras, com problemas, com sofrimentos, e vimos essas pessoas se tornarem tão importantes na nossa casa. Por quê? Porque algumas, eu não vou citar nome aqui, né? Mas tá aqui na tela que eu estou vendo o rostinho dela ali, e eu espero que ela sorria. Muitas foi meio na marra, né? Os primeiros passos de algumas pessoas na casa espírita, ela é ali, né? Olha lá, é na marra, né? Vai, ela sorri, graças a Deus. Né? Por quê?
A gente sempre viu dentro das pessoas essa capacidade, porque, de novo eu digo para vocês, ninguém reencarna sem ter um talento. Muitos têm 5, 10, né? Mas ninguém encarna sem pelo menos um talento. E é isso que é importante nós darmos isto de retribuição para a casa espírita, para a doutrina espírita, para os nossos semelhantes, para quem é próximo de nós. Nesse tempo de pandemia em que muitos estamos confinados, olha quanta oportunidade que nós temos de expressar o nosso talento. Dentro do nosso lar, quando nós relembramos muitas vezes os que são mais antigos, relembramos a nossa infância quando não tinha internet, não tinha televisão e nós conversávamos tanto com as pessoas, conversávamos com os nossos pais, as nossas noites. Eu não sei vocês, mas mesmo em São Paulo, né, lá pelos finais dos anos 60, a coisa mais gostosa, uma das lembranças mais maravilhosas que eu trago da minha infância era, depois da janta, nós íamos todos para a rua, na frente das nossas casas, e lá juntava a criançada, brincando, os pais sentados, conversando, falando da vida. E isso se perdeu. Isso, sabe, ficou. Hoje em dia, se isso se repetisse hoje em dia, seria assim, né? Várias crianças iam lá para a calçada, cada um com o seu celular, né? Um não falaria com o outro, todos os idosos, os mais antigos, os pais mais atrás, também cada um com o seu celular, né? E não se fala mais. Então, olha que maravilhosa oportunidade de recuperarmos este talento de conversarmos, trocar conversa fora, falarmos da vida, né? Falarmos das nossas esperanças, dos nossos sonhos, falar das nossas tristezas, compartilhar o nosso sentimento com o próximo. Hoje nós estamos muito dentro de nós mesmos. Nós estamos perdendo, talvez por este mesmo medo, este talento que Deus nos deu de compartilhar a nossa história, de compartilhar os nossos sonhos, né? E agora com a pandemia nós temos como utilizar este talento que está lá dentro de nós, embutido ainda, escondidinho, e a gente às vezes está enterrando, né? Dar mais atenção às crianças, né? Agora mesmo quem chegou mais cedo viu aí, né? Eu não vou citar nomes de novo, né? Mas uma avó, né? Falando dos netos, do apego que os netos têm. Olha que coisa linda, né? E, infelizmente, hoje em dia, a educação, o nosso relacionamento com os filhos, com os netos, ele tem ficado muito em segundo plano, porque temos que trabalhar, temos tantos compromissos, né? E muitas vezes a educação, o caráter dos nossos filhos fica relegado à escola, à internet, né? E é uma oportunidade que nós usarmos o talento de educarmos, de sermos exemplo, de sermos presentes, né? No nosso trabalho, né? Nós temos agora a oportunidade de estreitarmos vários laços, né? Porque nós somos companheiros de trabalho, nós somos pessoas que nos unimos em um local com o mesmo objetivo, mas muitas vezes são desconhecidos para nós. E agora a gente começa a se preocupar com eles, né? Nós começamos a perceber que muitas vezes eu preciso me cuidar, porque eu posso contaminar sem saber pessoas que podem ter consequências mais graves do que eu no meu ambiente de trabalho. A gente se preocupa com a saúde do próximo. São coisas que estavam tão esquecidas, né? São talentos que nós não vínhamos utilizando.
Está aí, vamos usar, vamos, né? Já que estamos longe, mande mensagens para os amigos de trabalho. E aí, como é que você está? Está indo bem? Está tudo bem na tua casa, tua família? Vamos criar este elo, porque muitos podem estar isolados mesmo, estão sozinhos, não tem com quem conversar nesse isolamento, e as relações muitas vezes ficam tão frias. Então, é tão gostoso desenterrarmos este talento e começar a usar ele também. E, de novo, eu queria reforçar sobre a utilidade do talento na casa espírita. Todo movimento espírita, ele cresce, ele ganha muito quando os dirigentes, eles sentem o apoio, eles sentem o entusiasmo das pessoas em poder participar das coisas da casa espírita. Muitas vezes, aquelas pessoas que estão ali à frente das atividades da casa espírita oferecem um curso, oferecem uma atividade, e tão poucos se propõem a participar, e mesmo aqueles que participam, muitos deixam o estudo, a atividade pelo meio. A sorte é que as pessoas que estão à frente do movimento, que estão à frente da casa espírita, já superaram esta possibilidade de desânimo quando percebem tantas propostas maravilhosas que poderiam trazer enriquecimento tão grande para as pessoas, acabam morrendo, acabam sendo esquecidas por falta de alimento, de presença. É muito importante que a gente tenha consciência que a casa espírita, ela não é um local que vai resolver os nossos problemas. A casa espírita não é um local onde nós vamos receber cartas das pessoas que nós amamos e que se foram, né? Ou então que o nosso mentor vai se manifestar e vai dizer, olha, você tem que fazer isso, 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 o seu programa reencarnatório é para isso, vai lá e faz isso, porque senão você vai perder, vai para um umbral e não sei o quê. Nada disso. A casa espírita é o local que vai nos tornar fortes e vai nos dar a oportunidade de conhecermos a verdade. E Jesus deixou muito claro, a verdade vai nos libertar. E a partir do momento em que nós vamos nos libertando de uma série de coisas, nós vamos evoluindo. É isso que é evolução. A casa espírita é o local onde vai falar da reforma íntima. E, na verdade, reforma íntima nada mais é do que perder medo. Perder medo de mudar. Perder medo de ver erros. Perder medo de ver defeitos em nós mesmos antes de vermos defeito no próximo. E perder medo de transformar-se em algo melhor. Então, tudo isso é o que é a essência da casa espírita. Mas é incrível, e infelizmente, a quantidade de pessoas que a gente vê adentrar na casa espírita e sair igualzinho a como entrou. Que perderam a oportunidade, enterraram vários talentos e não deixou a casa espírita fazer aquilo que era a função dela fazer. Porque as pessoas vão lá, talvez para tomar passe, para ouvir uma resposta, para ter um alívio do sofrimento, e assim que não houve a resposta que esperavam, que o sofrimento talvez se alivie hoje, mas amanhã volta, eles se decepcionam com a casa espírita e enterram os talentos e vão seguindo a vida. Você entende? A doutrina espírita, ela é o cristianismo redivivo. Redivivo significa
viver novamente. Então significa que se você entra na casa espírita, você tem que viver o espiritismo. Viver todos os instantes. Viver nos momentos em que nós somos desafiados. Viver no momento em que eu tenho que vencer o medo de ser mais humilde, porque acha que a humildade no mundo não é dos humildes, o mundo é dos espertos. Vencer o medo de sermos mais solidários, porque vai saber quem é esse aí. Como é que eu vou ajudar ele assim? Você entende? E começar a se envolver com as coisas. E quando a gente começa a se envolver com as coisas, a gente começa a sentir a alegria de receber a recompensa. Aquele que tinha 5 e ganhou mais 5, é isso que a gente sente. Quando a gente vai lá se vestir de palhaço, para ver o sorriso nos olhos, na boca daqueles que estão lá no nursing home, abandonados. O prazer que a gente sente quando a gente se envolve com um curso e a gente começa a ver as pessoas se transformando. Eu sou uma pessoa que tenho uma alegria muito grande dentro do meu coração depois de tantos esses anos. Porque, por eu ter sido um dos antigos na casa, eu tive assim a alegria de ver a transformação de tantos de vocês. Eu pude ver o crescimento de tantas pessoas. Eu tive ver o prazer nos olhos dessas pessoas quando começaram a receber respostas, porque as respostas vêm com o tempo, vêm com a insistência em continuar nos cursos, em participar mesmo da casa. E aí começar a ver essa alegria, essa mesma chama que um dia lá atrás, o seu Estevão e as pessoas que participavam do meu grupo de aprendizes do Evangelho acenderam dentro de mim e que proporcionou a que eu pudesse aí estar, né, uma luzinha desse tamanhozinho, mas trazendo um pouquinho de luz para o caminho da luz. Isso me dá uma alegria muito grande. E eu vi muitos de vocês fazendo o mesmo. Assim como eu, por inveja, né, por querer ser igual ao seu Estevão, eu vejo muitos de vocês não querer ser igual ao Marcos, mas querer fazer um pouco do pouco que o Marcos fez. E é isso que nos motiva. É por isso que vocês veem aí alguns dirigentes da nossa casa que estão aí há 15, 16, 17 anos labutando aí no dia a dia para poder fazer o caminho da luz. É muito importante, e se vocês assistirem aquele vídeo do André, vocês vão ver lá os depoimentos das pessoas. É muito importante vocês terem dimensão do que é o caminho da luz. Do que o caminho da luz tem de proposta, não nossa que estamos aqui encarnados, mas dos reais dirigentes da casa que estão lá do plano espiritual. Que são espíritos que têm um compromisso muito grande com Jesus. Eles foram convidados por Jesus para atuarem aqui em Long Branch, trabalhando em benefício de todos aqueles que forem lá na casa do Caminho da Luz. E nós fazemos parte disso. Cada um de nós temos os nossos talentos. Cada um de nós tem algo a ofertar ao Caminho da Luz. O que eu quero propor a vocês é que leiam. Leiam bastante. Não precisa ler só obra espírita. Eu mesmo agora estou lendo 3 livros diferentes. Eu estou lendo a Bíblia, porque eu leio ela sempre.
É um estudo que eu faço constante e nunca vai terminar. Eu estou lendo um livro de filosofia e eu estou lendo um livro de economia, a história do pensamento econômico. E tudo isso me ajuda, e tudo isso é conhecimento que vem para dentro de nós. E tudo isso é essa consulta que nós fazemos aos banqueiros. Você quer ler romance? Leia um romance, ele vai te ajudar. Ele vai te acrescentar algo. Leia livros espíritas, não leia só os romances, leiam as obras básicas. Leiam bons livros, assistam bons filmes. Tudo isso são consultas que nós vamos fazendo aos banqueiros para compor e para lapidar os nossos talentos. E tenho a certeza que na hora necessária, todo este conhecimento vai brotando e vai nos ajudando a duplicarmos os nossos talentos, a sermos úteis, a realmente sermos pessoas integradas com o caminho da luz e com o propósito da espiritualidade superior. Podemos ajudar aqueles que chegam em piores condições do que nós, iguais a que nós chegamos lá atrás, e fazer com que essa missão que o caminho da luz tem se cumpra de forma que agrade a espiritualidade ao dono, né? Aquele que nos doa os talentos. E aí é muito claro, porque a parábola nos diz, né? Porque a todo aquele que tem, dar-se-á e terá em abundância. E é muito interessante que ele diz, né? Quando você é recompensado na hora de acertos de conta, você deixa de ser servo, né? E você passa a ser... cadê o termo aqui? Deixa eu achar aqui. Servo bom, entra no gozo do teu Senhor. Então aí a gente deixa a condição de servo inicial para sermos aquilo que o André falou, né? Que nós somos co-criadores. Nós entramos no gozo do Senhor. Nós passamos a ser íntimos de Deus. Porque nós estamos multiplicando os nossos talentos, estamos trabalhando em benefício da humanidade. Por pequeno que seja a nossa contribuição, por pequeno que nós podemos estar pensando que nós estamos fazendo, mas é a soma dos pequenos que faz o grande. O nosso corpo é formado de átomos. São invisíveis, mas somos nós. O todo somos nós, é a mesma coisa. São as pequenas atitudes, os pequenos atos, as pequenas vitórias que nós temos sobre o nosso medo, que constrói a nossa história. Eu vou parar de falar porque o ar-condicionado aqui está meio forte e a minha garganta já foi. Mas era isso que eu gostaria de repartir com vocês hoje e convidar a vocês todos que se perguntem hoje, o que é que eu tenho feito com os talentos que me foram emprestados? Como será o meu destino quando o Senhor vier pedir contas daquilo que me foi dado? Para onde eu vou no dia do acerto de conta? Entrarei no gozo do Senhor? Ou serei lançado nas trevas exteriores, onde haverá choro e ranger de dentes? Jesus procurou deixar uma mensagem bem forte. Trevas exteriores, onde haverá choro e ranger de dentes. Eu acredito que é um destino que todos nós queremos evitar. Portanto, fique o convite. Vença o medo. Mude o seu íntimo. Deixe o orgulho de lado. Ninguém será julgado.
cada um de nós será recompensado pelo esforço. Eu sou muito agradecido a Kardec, porque disse, né, o verdadeiro espírita será reconhecido pelo esforço, não é pela vitória, é pelo esforço da mudança, de vencer os medos, de utilizar os seus talentos e de fazer algo pelo próximo e por si mesmo. Obrigado a todos. Fiquem com Deus. Eu quero fazer uma pergunta para o Marcos. Você acha que depois dessa pandemia vai ter alguma transformação na humanidade? Qual que é a sua opinião sobre isso? É a mesma coisa, Dagmar. Vai depender de nós, da oportunidade que nós vamos ter de crescer. É óbvio que muita coisa deve mudar depois dessa pandemia toda. Toda essa situação despertou muita coisa dentro de nós que estava adormecida. Agora, é a mesma história da palestra, né? Vai depender da gente utilizar isso tudo depois que passar a pandemia, ou se nós decidimos continuar iguais. Se nós decidirmos continuar iguais, nós vamos perder a oportunidade maravilhosa que todo este momento tão terrível tem oferecido para a gente refletir e para a gente mudar, né? Eu acho muito sábio, por exemplo, a postura da diretoria do Caminho da Luz de não reabrir ainda, apesar de que ainda não tem muita coisa, né? Porque ainda é um momento de muita responsabilidade de cada um de nós. Porque se para muitos é uma gripezinha, né? Aqui, por exemplo, aqui em casa, em cima, aqui no andar de cima, teve pessoas que tiveram o Covid e teve um rapaz que não sentiu nada. Ele só soube que teve porque foi fazer o exame e detectou. Mas para muitos, para mim, por exemplo, o André, que já é bisavô, pode ser bravo o negócio, né? Pode ser bravo. Então, tem que ter muita responsabilidade da casa espírita, né? Porque, infelizmente, a gente não tem uma etiqueta, né? Eu estou com Covid, para a gente poder identificar. E para muitas pessoas, as consequências podem ser grandes. Então, nós temos a responsabilidade de tomar uma decisão, apesar da imensa vontade de tudo voltar ao normal, mas talvez ainda não é um momento. Mas Deus queira que nós aproveitemos a oportunidade para mudarmos. Porque, como eu falei, eu acho que muita coisa, com a modernidade, com os modernos, muita coisa boa que nós tínhamos foi perdida. E é uma chance muito grande da gente resgatar esses valores, essas coisas, e aproveitarmos para crescermos como seres humanos, para crescermos no amor ao próximo, no respeito ao próximo, né? E o respeito a nós mesmos, aos nossos limites e aos valores que nos movem, né? Porque, como dizemos, né, o coronavírus ele nos revelou muita coisa, né? Agora dinheiro não importa, posição social não importa, cor não importa, religião não importa, morre branco, morre preto, morre rico, morre pobre, morre médico, morre... Então, ele nos igualou muito e no fundo, nós somos todos iguais. Nós fomos criando muitas diferenças, fomos criando muitos padrões, nós fomos criando muitas coisas que, na verdade, não existem. E o Covid veio zerar isso. Tomara que isso fique. E que a gente... Outra coisa que também o Covid acabou é nação, né? O que é China, o que é Brasil, agora nós estamos tudo igual, né? Então, quem sabe, no futuro, a gente deixe de ser brasileiro, americano, chinês, para nós sermos humanos, para nós sermos terráqueos. Nós estamos todos no mesmo barco, nós estamos todos na mesma tempestade, né? Cada um tem o seu barco, mas a tempestade é a mesma. Que isso possa não ser perdido. Tomara. Obrigada, Marcos. E eu só queria deixar uma coisinha registrada aqui.
todas as pessoas que eu converso, né, do centro e tudo, assim, eu acho que está todo mundo nesse momento assim muito enfraquecido, todo mundo querendo muito voltar para o centro, mas é aquela história, a gente ainda não pode reabrir, né? Então, assim, eu acho que nesse momento até eu tenho refletido muito do quanto o centro é importante para a gente, entendeu? Uma vontade de ir lá. Chega um ponto que você fica... Eu fiquei tão embaixo que parece que eu nem consigo entrar nas aulas mais do centro, vai dando aquela angústia no você que você não fica meio perdido. E eu acho que está todo mundo, sabe, precisando muito, porque é o contato de ver as pessoas também. Aí a gente vê o quanto o centro é importante na vida da gente. E se Deus quiser, a gente vai voltar com toda a força. Só isso. Obrigada.